Bom dia com alegria, tudo bem? Meu nome é Andrei e através de um amigo, depois de ele ter me pedido bastante, com muito carinho, eu vou estar então gravando alguns vídeos, contando alguns testemunhos, alguns milagres que Deus já operou na minha vida. Eu confesso a vocês que para mim isso não é fácil. Há muito tempo eu tenho lutado contra isso, né? Em gravar não é meu forte, gosto muito de pregar ao público, mas falar dessa maneira é a primeira vez que estou fazendo para contar o meu testemunho e confesso, tenho orado muito e lutado muito, mas se essa é a vontade de Deus, que então esses vídeos possam ajudar você que está ouvindo, de alguma forma, a encontrar ainda mais esse Criador, esse Salvador, que um dia nos libertou da morte para a vida. Então, eu gostaria de começar, eu já orei, eu gostaria então de começar lendo uma passagem que está no livro de Mateus, no capítulo 14, do verso 13 em diante. E ali está titulado como a primeira multiplicações dos pães e peixes, que diz assim: Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar a sós. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiam a pé, vindos de muita cidade. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possamos ir aos povos e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providencie vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíam à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por que eu já comecei logo com essa passagem? Porque foi assim que a minha história também começou. Através desse vídeo eu vou contar um pouquinho de como foi o meu primeiro contato com Deus, a minha primeira experiência que eu tive com Deus. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu morava então com a minha mãe. Meu pai, ele saía muito para trabalhar e nós ficávamos meio ausente de pai e só com a mãe. E aquele tempo, a necessidade de alimento, nós tínhamos uma necessidade muito grande de alimento. E eu posso dizer para vocês que eu sei o que é passar fome. Então, nós passamos um momento muito difícil e eu lembro que nesse período, certa vez a minha mãe disse assim: vai para o colégio e come bastante, bastante merenda, porque quando voltar, os armários estão vazios, nós não temos nada para comer. E eu lembro disso e isso me marcou. E também minha mãe tinha uma Bíblia. E eu olhei para o livro e disse: mãe, lê esse livro para mim. Lê uma passagem da Bíblia para mim. E ela abriu a Bíblia nesse versículo que eu acabei lendo para vocês ali, do capítulo 14 de Mateus, onde que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Então, rapidamente eu olhei para ela e disse: mãe, eu não tenho mais fome. E assim eu vou para o colégio. Então ela disse: lembra de pedir um caderno, porque tu também não tem caderno. Vai na secretaria e pede um caderno. E a nossa forma de ir para o colégio, antigamente existia um saquinho de açúcar chamado Cristal, e ali a gente botava o material dentro que a gente tinha, né, para ir. Porque não tinha pasta, mochila, como a gente vê hoje as crianças, né? Tem mochila, estojo, lápis de cor de todos os tipos, giz de cera. Então essas coisas aqui a gente não conhecia. E fui para o colégio. E chegando lá, eu pedi então para que a professora me deixasse ir na direção, pedi um caderno que eu não tinha. Desci até a direção e pedi para a vice-diretora na época que ela pudesse me ceder um caderno, né? Ela deslacra, eu me lembro bem que ela deslacrou uma caixa assim e abriu e me deu o primeiro caderno que tinha ali. Fui o primeiro sorteado com o primeiro caderno daquela caixa. O que aconteceu? Chego na sala de aula com aquele caderno e ao abrir o caderno na sala de aula tinha uma nota de 50 cruzados.
uma nota de 50 cruzados dentro do caderno. Eu até tenho essa nota na minha Bíblia, lá na minha sala de estudo, e eu poderia até estar mostrando numa outra oportunidade para vocês. E quando eu abri aquela nota de 50 cruzada, eu vi que aquilo lá era dinheiro e tinha valor, né? E eu agora comecei a entender algumas coisas a aspecto da fé. Ou seja, aspecto que tem alguém que cuida e está me protegendo. E o que aconteceu então? Eu, terminando a aula, eu fui até a uma loja, porque minha mãe naquela ocasião estava grávida da minha irmã, a minha irmãzinha, a Alessandra, né? E, e eu queria, então, fazer uma forma de agradar minha mãe e contar para ela o que tinha acontecido. Então fui numa loja que tinha próxima à escola onde eu estudava, e eu disse assim para a moça. Eu me lembro que eu era pequeno, o balcão era mais alto que eu, né? Eu tinha que me pendurar assim para falar com ela. Eu disse: moça, eu tenho esse dinheiro aqui e eu gostaria de dar uma presente à minha mãe que está grávida. Dá para comprar alguma coisa com esse dinheiro? Então minha mãe disse, a moça disse assim: sim, dá para comprar, é bastante dinheiro. O que você quer comprar? Minha mãe está grávida e que roupa que se dá para uma mulher grávida? Daí eu nunca me esqueço o nome que ela disse. Você tem que comprar uma bata. E isso me marcou, porque era um nome dado para a roupa de uma mulher grávida, bata, né? Então foi comprado, ela me deu, e eu disse: sobra? Ela disse: sobra, e me entregou o troco. Cheguei em casa e comprei um pijaminha para minha irmã que ia nascer também. Então, ao chegar em casa, contei todo o relato para minha mãe, o que tinha acontecido. E eu lembro que foi um dia de muita alegria. E eu senti a proteção de Deus. E ela disse: pega esse valor aqui que sobrou e vai correndo comprar um pão para nós tomar café. E eu fui comprar pão e leite na época ali. E eu me lembro que aqueles pães que vinha antigamente era bem grande, ele vinha com uma folha branca assim enrolada, que a gente usava para escrever, fazer escrever, né, como se fosse um rascunho, né? E a gente usava aquele papel que vinha sobre o pão. Interessante que ao chegar, quando a mãe ia preparar o café, batem na porta de casa. E ao bater na porta de casa, a mãe abriu a janelinha da porta e tinha um senhor: olha, aqui que mora a dona Eva? Sim, aqui que mora a dona Eva. Então é o seguinte, eu quero que vocês vão até ali na frente, porque chegou uma Kombi cheia de comida para vocês. A mãe: como assim uma Kombi cheia de comida? Sim. A tua irmã não é a Vera? Sim, minha irmã é a Vera. Então ela fez um mutirão lá, recolheu alimento no bairro onde ela mora e vem ver o que tem para vocês. E aquele dia, então, a gente foi olhar como estava cheia de comida. E nós morávamos numa casinha pequena, onde os móveis que dividia a cozinha da sala, né? Então era dividido através de a estante dividia o quarto, era tudo assim, né? A gente não tinha condições, e eu lembro que aquela casinha que era pequena, ela ficou pequena mesmo, porque encheu de comida, era na estante, era por tudo, assim, não tinha mais lugar de botar comida. E, e foi assim que desde criança, então, eu entendi que lá no céu tem alguém que cuida e zela por mim. E por nós, né? Então, quando a mãe leu aquela passagem da multiplicação, eu entendi já desde criança que aquele Deus que habita no céu, ele multiplicou para aquelas pessoas, mas também ele podia multiplicar para nós também. E foi um dia muito feliz. E dali para diante eu não lembro mais de ter passado necessidade. Eu agradeço a Deus porque ele me deu essa oportunidade de poder me relacionar com ele desde criança, desde pequenininho, entender que havia um Deus que me ama, que me cuida e que me protege. E esse mesmo Deus que me ama, que me cuida e me protege, é o Deus que está disposto a abrir os braços para que todos nós se envoltamos aos braços dele, porque ele também lhe ama, ele também lhe cuida e ele também lhe protege. Esse era o primeiro vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Testemunho, né? Espero que de alguma forma ele possa ter tocado no seu coração e você possa entender, como eu entendi, que acima de tudo tem um Deus que nos ama, nos cuida e nos protege. Queria fazer uma breve oração. Pai eterno, muito obrigado, Senhor Deus, pelo momento e o privilégio que o Senhor me deu de um dia entender que o Senhor está disposto a nos cuidar, a nos amar e nos proteger. Obrigado a Deus eterno por essa história que aconteceu na minha vida, que até hoje me ajuda a fortalecer a minha fé contigo. Eu peço, Pai, que abençoe todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, que de alguma forma vai chegar até seus lares, para que esse breve testemunho possa também fazer um efeito positivo na vida dos meus irmãos. Perdoa nossos erros, nossos pecados e ser conosco,
pois é no nome de Jesus que oro. Amém.